Recording is on.
Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Boa tarde, consigo. Boa tarde a Tudo todos. bem? Tudo ótimo. Quantas pessoas temos na sala? 88. Podemos iniciar? Sim, Deixa eu só ver qual. Aqui, só um minutinho. O piso deles, eu vou ter que responder na televisão. Sabe quem era de Lara? Ricardo. Isso.
Pessoal, por favor, vamos fechar o microfone. Vamos lá, já demos uma tolerância de 6 minutos. Boa tarde. Todos me ouvindo? Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Bem? Obrigada pela presença. Em nome da Superintendência da Atenção Primária à Saúde, damos as boas-vindas, reforçando o nosso compromisso. Hoje nós estamos, mais uma vez, trazendo uma captação para vocês sobre a saúde, dessa vez é sobre a saúde bucal do idoso. Nós sabemos que o envelhecimento populacional ele é uma realidade no Brasil e no mundo, trazendo consigo novos desafios para o sistema de saúde. Entre esses desafios, nós sabemos que a saúde bucal dos idosos ela assume um papel de destaque, pois está diretamente relacionada à qualidade de vida, à alimentação, à comunicação, à autoestima dessa população. Então, nesse contexto da atenção primária, as equipes de saúde bucal, vocês aqui hoje, eles desempenham um papel fundamental na promoção, prevenção e recuperação da saúde oral dos idosos, atuando não apenas no tratamento dos agravos, mas principalmente na construção de práticas de cuidado contínuas, humanizadas e integradas às demais ações de saúde. Então, a negligência com a saúde bucal ela pode agravar condições sistêmicas comuns nessa faixa etária, como doença cardiovascular, diabetes, infecções respiratórias, além de impactar negativamente o estado nutricional e o bem-estar geral. Por isso, compreender bem as especificidades do envelhecimento, as alterações fisiológicas da cavidade oral e as estratégias do cuidado mais adequadas é essencial para um atendimento integral e resolutivo. Então, essa capacitação, ela tem como objetivo fortalecer as competências das equipes de saúde bucal para o cuidado com essa população idosa, ampliando um olhar sobre o envelhecimento e promovendo uma atuação mais efetiva, ética, sensível, às necessidades dessa parceria, crescente da população brasileira. Eu passo a palavra agora para a Andréia Escovino. Ela é enfermeira, especialista em geriatria, gerontologia pela UERJ e faz parte do apoio técnico da saúde da pessoa idosa daqui da SES. Andréia, fique à vontade. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, quero agradecer a oportunidade e agradecer esse curso maravilhoso, a ideia que vocês tiveram, para garantir, essa prevenção, a promoção de um envelhecimento mais saudável e digno, da pessoa idosa, e dizer que a saúde bucal é essencial no envelhecimento, porque ela impacta diretamente não só na autoestima, como você falou, mas também na alimentação, na comunicação desse idoso, e porque muitos se isolam, devido a vários motivos, entre eles a perda dentária, e assim, esse olhar para a qualidade de vida do idoso é essencial para a integração também do cuidado bucal, a atenção básica e a saúde da pessoa idosa. Problemas também, como além da perda dentária, como eu falei, tem também o uso de próteses inadequadas, as doenças bucais que são comuns, de serem negligenciadas, e como você falou, elas agravam outras condições de saúde, como você falou, do cardiovascular, diabetes. Então, é fundamental esse curso, esse olhar integral. E eu quero deixar aqui, vou deixar depois o meu contato, eu faço parte da área técnica de saúde da pessoa idosa, junto com a Leonor e com a Luana, e assim, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Quero agradecer a todos e a vocês também, da saúde bucal. Obrigada, André, obrigada pela presença.
Então, para darmos continuidade aqui, eu passo a palavra para a professora Lília Machado, que irá ministrar a capacitação de hoje sobre a saúde bucal do idoso. Lilian, querida, seja bem-vinda. Está me ouvindo? Estou ouvindo, muito boa tarde a todos. Fique à vontade, meu bem. Obrigada, tá, pela presença. Ao convite, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, onde a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a saúde bucal do idoso. Eu peço perdão, eu estou num quadro gripal, então, vira e mexe, eu vou estar tossindo, mas a gente vai conseguir, viu? Quando se fala, né, como vocês já comentaram, em saúde oral do paciente idoso, a gente tem que levar em consideração que a saúde oral do nosso paciente idoso, ela vai estar atrelada a condições como a autoestima, a alimentação, a nutrição, e que vão impactar na saúde geral desse paciente. O processo de envelhecimento, ele vai levar a alterações que vão acontecer desde a face, com a perda da elasticidade da pele, perda do tônus muscular. Esse paciente vai ter uma queda, né, uma perda da sua dimensão vertical de oclusão, perda de dentes também podem acontecer, extrusões dentárias, abrasão, né, o desgaste das coroas dentárias ali remanescentes. Nos tecidos moles, é muito comum a gente encontrar alterações das papilas, dos botões gustativos da língua e as varicosidades, que se aumentam, ficam veias mais calibrosas, né? Principalmente nessa região aí de ventre lingual. E alguns familiares, cuidadores, até se assustam ao notar, olha, a língua do meu pai ou da minha mãe está muito arroxeada. E aí você examina, você nota que existe sim esse aumento, mas é um aumento fisiológico. Acontece o aumento dessas varicosidades com o processo do envelhecimento. Na questão ainda, né, da língua, a língua saborrosa é um fator que contribui muito para a halitose no paciente idoso, além de também de estar associada a uma diminuição do paladar, uma saborra muito espessa, vai prejudicar com que ele consiga sentir o gosto dos alimentos, além de toda aquela questão microbiana que vai impactar também no maior risco de pneumonia, no maior desequilíbrio, né, da microbiota oral. Então, é importante a gente também identificar que, às vezes, aquele desconforto que o paciente está sentindo é uma saburra muito espessa, e aí uma simples higienização a gente consegue ajudar, né, porque os pacientes idosos, muitas vezes, eles vão ter um déficit motor grande, então, uma dificuldade maior em escovar os dentes, em higienizar a língua. Então, é importante a gente ensinar aos cuidadores, aos familiares, como deve ser feita essa higiene, utilizando limpadores linguais, ou a própria escova dental, ou mesmo uma gaze úmida, a fim de remover essa saburra. Uma outra condição que vai impactar muito a saúde oral dos nossos pacientes idosos é a boca seca. A cirostomia é a sensação de boca seca, e a hipossalivação é a diminuição, de fato, do fluxo salivar. Essa diminuição desse fluxo salivar pode ser ocasionada, né, por problemas locais ou por algumas questões sistêmicas, né, o uso de algumas medicações. E pouca saliva vai impactar em desconforto oral, aumento, né, de lesões de cárie, doença periodontal e também na halitose. Então, é importante a gente ajudar a esses pacientes, né? A gente pode iniciar utilizando instruções de estímulo salivar, mastigar bem os alimentos. É importante também estimular as glândulas salivares com cialogogos, que a gente chama, às vezes, pedir para o paciente comer um pedacinho de maçã e colocar umas gotinhas de limão nessa maçã, que aquele azedo do limão, junto com a parte mecânica da maçã, vai estimular a motricidade, vai estimular com que as glândulas salivares produzam mais saliva. Isso é super importante. A ingestão hídrica, né, beber bastante água, também é super importante para a hidratação e lubrificação dessa mucosa. Mas quando quando a gente ainda não consegue, por meio dessas instruções básicas, ajudar no alívio, né, desse desconforto, dessa boca seca, a gente pode prescrever saliva artificial, que vai ajudar bastante a esse paciente, porque atrelada a essa hipossalivação, a essa xerostomia, ele pode ter a síndrome da ardência bucal, então ele pode sentir ardência, e isso incomoda bastante. Essa diminuição do fluxo salivar no idoso tanto pode acontecer por uma questão fisiológica natural do decorrer do avançar da idade,
por um estreitamento ali dos ductos salivares, ou, como já dito antes, pela utilização de alguns medicamentos que vão causar ali uma maior viscosidade da saliva, e isso vai prejudicar uma saliva que não é tão fluida, uma saliva que é escassa. Isso vai impactar não só no conforto oral, não só na questão de uma maior predisposição a cáries, mas também vai impactar na deglutição. Esse paciente vai ter dificuldade em deglutir e em se alimentar, tudo por conta da falta da saliva. Na mucosa oral, a gente pode encontrar em pacientes que têm uma boca muito seca, é muito comum eles terem úlceras traumáticas, erosões. Essa mucosa, quando ela fica ressecada, ela perde a sua elasticidade. Então, isso vai propenciar com que ele vá desenvolver mordeduras, vai ter úlceras traumáticas, e isso tudo é importante a gente também analisar, né? Se é uma úlcera traumática, se existe ali uma prótese que está mal adaptada, que está machucando, se existe um dente que está com contato fora da oclusão, e com isso o tecido está ali entrando, e ele está traumatizando o tecido. Lembrando que epitélio, tecido, ele não gosta do trauma constante. Então, é só uma lesão traumática. Não, não é só uma lesão traumática. A gente tem que investigar e tem que diminuir, né, o foco, a origem desse trauma, ou fazendo um alisamento de uma cúspide, ou fazendo uma extração dentária, ou trocando a prótese desse paciente, justamente para impedir com que os tecidos moles sejam lesionados, porque a gente sabe que o trauma constante, ele pode levar a alterações a nível epitelial naquele tecido, fazendo atipias celulares que podem, com o tempo, culminar em lesão maligna. Uma outra condição que é importante a gente observar sempre que formos examinar a boca dos nossos pacientes idosos são as infecções herpéticas. Paciente idoso, principalmente se ele estiver imunossuprimido, plaquetopênico, anêmico, dependendo do grau de imunossupressão desse paciente, ele pode desenvolver infecções herpéticas constantes. E justamente são essas lesões que eu mostro para vocês na figura, são lesões ulceradas, diminutas, tendem a se coalescer entre si, elas adoram mucosa aderida ao osso. Esse tipo de herpes, né, o herpes intraoral, ele é um herpes muito comum em pacientes com imunossupressão e pacientes idosos. Então, é importante a gente identificar essas lesões, tratar, a gente faz tratamento com aciclovir comprimido, também pode utilizar bochecho tópico com corticoide para aliviar os sintomas, mas é importante também buscar o prontuário médico desse paciente, olhar o hemograma, ver como é que está, né, a questão das plaquetas, séries brancas, porque fala muito a favor de questões aí sistêmicas. Então, é importante sempre a gente ter esse olhar. Assim como um paciente idoso que constantemente, né, faz um quadro de candidíase, ou uma candidíase eritematosa, como na primeira figura, ou como na segunda figura, uma candidíase pseudomembranosa. Também são condições, aí no caso a gente não está mais falando de vírus, a gente está falando de uma infecção fúngica, mas que também fala a favor de imunossupressão. Então, é importante, a gente consegue ajudar esses pacientes, existe antifúngico, né, tópico, a anistatina, ela é excelente, a gente passa a anistatina a 100 mil unidades internacionais, suspensão, pede para esse paciente realizar bochechos 4 vezes ao dia, por 15 a 21 dias, assim, melhorar a ardência, melhorar essas questões, mas também há de se investigar, né, qual o fator, como que está o nível de saúde geral desse paciente, já que também é uma condição persistente em pacientes mais imunossuprimidos. Os agentes etiológicos, né, da candidíase é a Candida albicans, vai acometer o idoso com grande frequência, vai estar relacionada ao estresse, à imunodepressão, alguma neoplasia, né, sistêmica, ao uso crônico de corticoides, de antibióticos ou de drogas imunossupressoras. O diagnóstico pode ser feito através da citologia esfoliativa, que é um exame rápido, fácil, de fácil execução, e o tratamento vai ser à base de medicação antifúngica. Uma outra condição que também chama a atenção e que é de extrema importância a gente atentar é a estomatite protética, que ela é muitas vezes confundida com aquela candidíase eritematosa da primeira foto, né? Porque fica o palato todo vermelho. Mas vocês vejam aí como que delimita certinho a posição em que a prótese superior se instala. Então, isso demonstra que é um paciente que ele não está removendo a prótese, né? Que ele está dormindo, está ficando direto, às vezes nem tira a prótese para higienizar. Nesse
nesses casos, apenas a orientação da gente pedir para ele remover a prótese ao dormir e ficar sem essa prótese durante a noite, já ajuda bastante e esse palato logo, logo já volta à sua coloração normal. Então, a estomatite protética é uma condição que também acontece nos pacientes idosos e acontece principalmente pelo fato deles não removerem a prótese. Uma outra condição relacionada, né, a próteses nos pacientes idosos, e aí eu chamo a atenção às próteses, né, mal adaptadas, que é uma lesão reacional, ela não é neoplásica, mas é uma lesão reacional fibrosa, inflamatória, que é a hiperplasia fibrosa. Vai se dar por conta de uma prótese mal adaptada, que vai ficar ali machucando, né, estimulando o crescimento desse tecido. E aí, obviamente, né, o tratamento, a terapêutica indicada é a remoção dessa lesão e a readaptação dessa prótese. Mas também é muito comum. Uma outra condição que a gente pode encontrar nos tecidos moles orais, né, dos nossos pacientes idosos, é a quelite angular. Como eu falei lá no primeiro slide, né, com o processo de envelhecimento, a gente vai ter ali a perda da DVO, da dimensão vertical de oclusão. Então, notem aí vocês que a comissura labial desse paciente, ela possui fissuras, né, e uma lesão ulcerada em ambas as comissuras. E isso vai causar o quê? Desconforto, ardência, está bem localizada aí no ângulo da boca. E isso se dá justamente porque a saliva fica ali impregnada, acumulada. Prescrevendo Dactarin gel, que é um antifúngico tópico, ele é em gel, então ele facilita para que ele fique bem impregnado aqui na comissura labial do paciente, e eu gosto de associar também com peroxide em gel, porque aí vai ter uma associação antibacteriana e uma outra antifúngica. Então, eu peço, né, para o paciente ou cuidador misturar um com o outro e colocar ali na comissura labial, 3 vezes ao dia, por 15 dias, porque ajuda bastante também e rapidamente esse paciente sente um conforto. E claro que sempre que possível, orientar esse paciente a realizar o aumento dessa dimensão vertical, quando possível, realizar novas próteses para ajudar aí nessa questão. Uma outra condição que pode acontecer nos nossos pacientes idosos, também nos tecidos moles, apesar de ser também chamada de quelite, mas ele é totalmente diferenciado da quelite angular. Aqui a gente está falando da quelite aquitínica. A quelite aquitínica, ela é uma condição pré-maligna, ela vai estar relacionada ao vermelhão do lábio inferior, e ela é conhecida como uma condição que vai estar relacionada à elastose solar, à degeneração das fibras do lábio por conta da radiação ultravioleta. Então, ela pode evoluir para um câncer de lábio inferior. Vocês vejam que o lábio inferior desse paciente é um lábio crostroso, é um lábio com úlceras, é um lábio que você tem, nessa primeira foto, você tem placas heterogêneas, né, esbranquiçadas, avermelhadas. Então, é uma condição que exige investigação. Esse paciente tem que ser acompanhado por um estomatologista, por um dermatologista, para que a gente possa passar as orientações, fazer a biópsia e identificar, porque muitas vezes, às vezes já é um carcinoma in situ. Então, a importância da orientação a esses pacientes, ainda mais os pacientes idosos, muito branquinhos, que se expõem muito ao sol. Então, a importância também dessa avaliação. A doença periodontal é uma questão que impacta muito a saúde oral e geral desse paciente. A gente sabe que existe uma destruição desse periodonto, né, que é o tecido de sustentação desses dentes. O paciente vai ter sangramento gengival intenso, presença de cálculo, vai ter um aumento da profundidade de sondagem, perda do nível de inserção, e a gente sabe que tudo que está acontecendo ali na boca, né, toda essa bacteremia, ela não fica só na boca, ela vai se espalhar para outros órgãos. Então, é um paciente que ele pode ter maiores riscos de doenças coronarianas. Hoje em dia já se sabe da relação, né, do Alzheimer com a doença periodontal, a diabetes com a doença periodontal, a questão da pneumonia nosocomial. Então, a importância de manter um bom controle periodontal dos nossos pacientes.
A cárie radicular é uma outra condição, vai estar relacionada aos dentes, você vai ter, com o avançado tempo, né, com o decorrer dos anos, a perda óssea dos dentes, e com isso, maior predisposição à cárie radicular. As infecções odontogênicas também podem acontecer, a gente nunca pode negligenciar um dente com cárie, um idoso que está sempre com os níveis de PCR aumentados, o que será? De onde está vindo essa infecção? Vamos investigar, né? E quando você vai lá, olha a boca, está lá um foco de infecção, um dente com uma cárie extensa, que fez já um abscesso periapical, esse abscesso periapical pode evoluir para uma celulite, isso pode levar a prejuízos ainda maiores para esse paciente. Então, sempre investigar pacientes com infecção, sempre olhar se o foco não está na boca, né? Se não é um foco dentário. E aí, sempre, né, o tratamento, o padrão ouro das infecções odontogênicas é antibiótico terapia e remoção do fator causal, ou seja, esse dente tem que ser tratado, tem que ser removido e para daí sim solucionar o caso. Não adianta só prescrever antibiótico, tem que agir removendo o fator causal. Falando ainda em tecidos moles, né, a importância da gente sempre, ao examinar a boca dos nossos pacientes idosos, orientar também a quem trabalha muito com a boca, né, os cuidadores, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, para sempre buscar identificar se não existem ali lesões com potencial para malignidade. Então, as lesões como as placas brancas e as placas vermelhas, elas devem ser investigadas, elas devem ser diagnosticadas precocemente, porque é daí que a gente consegue evitar com que ela evolua para um carcinoma de células escamosas, que já é o câncer oral. E nos idosos mais debilitados, nos idosos com um déficit motor e cognitivo mais avançado, esse autoexame fica muito prejudicado. Então, cabe ao cirurgião dentista, cabe ao cuidador, cabe ao familiar ter esse olhar redobrado, não apenas para olhar dentes. Mas meu paciente, ele não tem dentes, ele só utiliza próteses. Mas e os tecidos moles, né? Alguém está investigando se não tem lesão nessa língua, nesse assoalho, na borda lateral de língua, no fundo de vestíbulo? Então, é super importante esse olhar. Aqui, na primeira foto, vocês conseguem ver uma placa branca, mais espessa. Aqui, na segunda foto, também uma leucoplasia. Aqui, na terceira foto, uma eritroleucoplasia. Então, a importância desse olhar, tá? Toda vez que a gente estiver diante de uma placa branca, a gente precisa encaminhar esse paciente para um estomatologista, porque é uma lesão pré-maligna, ela tem um risco de se diferenciar, de se transformar num carcinoma de células escamosas. Então, o tratamento é feita a biópsia incisional dessa lesão, para a gente daí, então, discutir e saber, né, de acordo com o laudo histopatológico, se a gente está diante de uma lesão de uma displasia leve, uma lesão com uma displasia moderada, ou já uma displasia severa, já se transformando num CEAR de boca, tá? Uma outra condição que a gente pode ter nos pacientes idosos é a leucoplasia verrucosa proliferativa, que também é uma placa branca, mas diferente dessa primeira placa branca aqui, eu vou ter essa placa branca em vários sítios. Então, eu vou ter aqui, olha, no ventre da língua, eu vou ter na região de assoalho, eu posso ter ela na gengiva. Ela também é uma condição que chama a atenção pelo seu potencial de transformação maligna, e como ela vai se dar em vários sítios da cavidade oral, a gente vai chamar de leucoplasia verrucosa proliferativa. Mas o porquê que ela acontece? Não se sabe. A etiopatogenia dessa lesão, ela é incerta. A gente só sabe que ela acontece, que ela existe, e ela não é homogênea, né? Ela tem esse aspecto bem heterogêneo, são placas mais espessas, mais verrucosas, uma superfície bem mais rugosa, e que também merece a nossa atenção, porque a gente vai precisar ficar fazendo acompanhamento estomatológico bem de pertinho, a fim de que a gente consiga evitar a transformação maligna. A eritroplasia é uma condição também pré-maligna, vai se dar por essa placa vermelha, que pode acontecer no palato mole, na língua, assoalho de boca. Quando associada a lesões brancas, a gente vai chamar de eritroleucoplasia. O fumo é um fator importante, e dentre, né, as eritroplasias e as leucoplasias, né, placa branca e placa vermelha, quem mais preocupa no potencial indutor para malignidade? A placa vermelha. Então, a gente liga aqui o alerta, fica o botão de atenção para todas as vezes que a gente estiver diante, fazendo o exame do nosso paciente, a gente, ao identificar uma placa branca ou uma placa vermelha, que a gente rapidamente encaminhe esse paciente, a fim de que a gente evite ali com que esse grau de transformação maligna aconteça.
E aí o grande, né, vilão, o câncer de boca, o câncer oral, aqui já em estágios avançados, né, o carcinoma de células escamosas oral, você vai ter uma úlcera mais crateriforme, com bordas elevadas, uma base endurecida, uma área de necrose central, aqui na região de assoalho, aqui o carcinoma in situ, lá daquele lábio inferior, com a quelite actínica. Então, a importância desse exame, a importância desse olhar, né? E é o dentista, justamente, o clínico geral, o dentista da estratégia básica de saúde da família, aquele dentista que vai estar acompanhando esse idoso, que vai estar periodicamente consultando esse idoso, que tem que estar atento a esses sinais para que possa ser feito a identificação e o diagnóstico e o encaminhamento precoces. Nas alterações sistêmicas relacionadas com a cavidade oral, né, com as condições da saúde bucal, a gente sabe que a diabetes é uma questão que chama muita atenção para a odontologia, justamente porque a gente vai estar ali relacionado, né, com a xerostomia, candidíase, maior risco de cárie, abscessos gengivais, doença periodontal. Então, é muito importante que os pacientes com diabetes tenham um controle da saúde oral impecável. Então, isso é muito importante, né? A gente sabe que a doença sistêmica, diabetes, ela pode predispor a uma infecção oral, e a infecção oral, a periodontite, ela pode exacerbar uma condição sistêmica. Então, não existe tentar equilibrar uma sem equilibrar a outra, né? Tem que andar de mãos dadas. Então, a importância desse acompanhamento nos pacientes com diabetes. Uma outra condição que chama muito a atenção é a doença de Alzheimer, né? Com o envelhecimento, a gente vai ter diversos tipos de demência. O paciente, com o passar dos anos, ele vai perdendo a sua autonomia, ele vai tendo ali as doenças, né, neurodegenerativas, e aí o enfoque agora, a gente vai dar um enfoque para a doença de Alzheimer. Com o avançar da doença de Alzheimer, ele vai perdendo a sua autonomia, não vai tendo mais como realizar a sua higiene bucal. Então, a importância da gente identificar, né, em qual grau está esse paciente, buscar orientação, buscar atuar numa equipe multidisciplinar, com os médicos, com fonoaudiólogos, com terapeutas, fisioterapeutas, a fim da gente tentar identificar qual é o nível desse paciente. O Alzheimer é a principal causa de demência, né? Afeta de 60% a 80% dos casos no mundo. E associado ao Alzheimer, a gente vai ter uma outra condição nos nossos pacientes idosos, que é a disfagia. E a odontologia, ela tem um papel muito importante nessa disfagia. Atender um paciente idoso disfágico requer um certo conhecimento, requer certos cuidados, a aplicação de algumas técnicas, a fim de que a gente possa ajudar, não só para evitar transtornos como broncoaspiração, mas também para levar conforto a esse paciente e também a instruir aos seus familiares. A gente sabe também que uma saúde bucal precária vai agravar riscos, né? Então, risco de pneumonia aspirativa, que é a principal causa de morte nessa população. Então, os estágios, né, do Alzheimer e o impacto na saúde bucal. A gente vai ter um estágio inicial, o paciente vai ter um declínio cognitivo leve, com perda da memória, dificuldade em realizar tarefas complexas, mas ele consegue cooperar, ele só precisa de lembretes, como, olha, tem que escovar os dentes, daqui a pouco vá e tome seus remédios. No estágio moderado, tem um aumento da dependência. Então, ele vai possuir um comprometimento significativo da fala e da coordenação. A assistência completa na higiene bucal, ela vai ser essencial. Então, tem que focar em técnicas seguras para evitar com que esse paciente apresente lesões e também para que ele não faça broncoaspiração. Num estágio mais avançado, aí a dependência é total. O paciente vai ter uma severa incapacidade motora e cognitiva. A higiene bucal, ela é crítica, né? E é importante que ela seja realizada a fim de prevenir infecções, assegurar o conforto e diminuir drasticamente o risco de pneumonia aspirativa, que é o que vai implicar aí na morte e mortalidade desses pacientes. Essa disfagia é uma condição prevalente e muito complexa nos pacientes demenciados, porque ela vai estar relacionada com questões neurológicas que vão comprometer as fases oral e faríngea da deglutição. Então, a alimentação, ela vai ser prejudicada. A gente vai ter um atraso no reflexo da deglutição. Esse paciente pode ficar com resíduos orais sempre ali acumulados na boca, e esses resíduos orais acumulados na boca vão propiciar com que se
proliferem mais bactérias, é um paciente que vai ter tosse e engasgos frequentes, então isso é importante também a odontologia ficar atenta, e ele pode desenvolver uma aspiração silenciosa, né, a entrada de alimentos ou líquidos nas vias aéreas, isso vai elevar o risco de pneumonia, então é super grave e também é super importante a odontologia se atentar a esses sinais. A mastigação, ela vai ter a participação da saliva. A saliva é muito importante na manipulação desse alimento para facilitar o transporte através das membranas mucosas até o estômago. Tem que ter uma coesão para que esse bolo alimentar se forme numa única unidade e uma plasticidade, que é a capacidade de deformação para que ele passe pelo trato digestivo. E existe esse trabalho, um artigo maravilhoso, que ele fala justamente dessa relação entre a saúde oral dos pacientes e a disfagia nas pessoas idosas. Então, olha a importância, né? Você vai ter uma relação quanto à presença de dentes e a reabilitação protética, o número de dentes presentes, ou seja, idosos com menos dentes presentes têm uma maior propensão à disfagia. Olha que interessante. Olha a nossa odontologia ajudando em muito a esses pacientes, num quadro de saúde geral. A oclusão e a estabilidade mandibular. Perda de dentes posteriores reduz a estabilidade mandibular e também foi associada à disfagia. A função mastigatória, né, o edentulismo, com ou sem próteses mal adaptadas, foi associada também a uma maior prevalência de disfagia. O uso de próteses dentárias reduz o risco de disfagia. Hipossalivação e xerostomia. Pacientes com xerostomia ou hipossalivação vão apresentar uma maior propensão à disfagia. E a candidíase, né? Foi encontrada uma associação positiva entre a candidíase oral e a disfagia em idosos. Motricidade lingual. Quanto maior a disfagia em idosos, com a hipotonicidade e perda de mobilidade da língua. Então, a importância também da gente avaliar qual é o grau do tônus muscular do nosso paciente. Obviamente, quanto menor esse tônus muscular, maior vai ser a disfagia. A pressão de deglutição, né? Indivíduos com menor pressão de deglutição vão estar mais propensos a serem classificados como disfásicos do que aqueles com uma maior pressão de deglutição. A força mastigatória, pacientes disfásicos apresentam uma menor força mastigatória, e isso vai ser um grande desafio no atendimento odontológico aos pacientes demenciados e aos pacientes disfásicos. Então, a gente propõe aqui, com base na literatura, algumas estratégias e alguns protocolos para um atendimento odontológico e um manejo odontológico seguro. Então, uma avaliação individualizada, é muito importante realizar uma anamnese detalhada, com histórico médico, avaliação da capacidade de deglutição, sempre com o auxílio da fonoaudiologia, que eles fazem um trabalho incrível, e sempre realizando um exame bucal completo. As técnicas, né, de posicionamento, como que eu atendo um paciente idoso disfágico? Eu tenho que deixar ele sempre sentado, né, numa posição que ele fique sentado, a cabeça sempre muito bem apoiada, justamente para evitar o risco, né, de aspiração, evitar ao máximo a utilização de líquidos, justamente para evitar a aspiração. Então, sempre utilizar sugadores de alta potência, manter ao máximo esse campo seco, e instruir muito, né, os cuidadores sobre as técnicas de escovação, utilizar, né, abridores de boca, manter essa mucosa bem hidratada, tudo isso é super importante. Capacitar os cuidadores sobre a importância da saúde bucal e também sempre ficar atento aos sinais de alerta da disfagia é uma estratégia interessante para que a gente possa atuar numa equipe multidisciplinar e levar ali uma alimentação e um atendimento seguro a esse paciente. Então, sempre, né, respeitar, respeito e comunicação clara com o paciente, com seus familiares e cuidadores, sempre explicar, né, o plano de tratamento e as intervenções que terão que ser realizadas, anamnese e exame clínicos criteriosos, atenção, né, sempre a essa questão da comunicação verbal e não verbal. Alguns pacientes, eles não vão verbalizar, então é importante a gente tentar identificar, mesmo pelos sinais que o paciente vai apresentar, sempre atender esse paciente na posição mais sentada possível. A técnica, né, de falar, mostrar e fazer também é importante para a gente conseguir a cooperação desse paciente. Essas consultas, elas devem ser consultas de curta duração e sempre, né, levar educação, promovendo saúde, educando em saúde aos familiares e aos cuidadores.
Um artigo de 1985, ele tentou pontuar e, com isso, classificar essa cooperação, né? Qual o nível de cooperação do paciente e, com isso, tentar propor um tratamento odontológico. Então, ele conseguiu levantar algumas questões. O paciente é capaz de escovar os dentes ou as próteses? O paciente é capaz de verbalizar a sua queixa principal? O paciente é capaz de realizar alguma instrução, por exemplo, sentar na cadeira? O paciente é capaz de segurar radiografias na boca? O paciente mostra agressividade? Então, com isso, ele definiu scores, onde de 0 a 3 ele classificou em doença leve, então não altera em nada o tratamento, você atende esse paciente sem nenhuma grande complicação. No score, né, de 4 a 7, aí você tem uma doença moderada, então vai ter modificações nesse plano de tratamento, então esse paciente exige cuidados especiais, você não pode atender esse paciente sem ter um bom protocolo de aspiração, tem que ter um ajudador, tem que ser um atendimento a 4 mãos, já muda completamente, né? E nos scores mais avançados, uma doença severa, que é um paciente totalmente prostrado, aí sim vai ser indicado, às vezes, o paciente muito agressivo, num grau de demência muito grande, você nem consegue atender, ele não vai colaborar, não vai entrar num ambiente de consultório, aí já é numa esfera de atendimento a nível hospitalar, com uso de sedação. Então, aqui, mostrando, né, um resumo dessas alterações sugeridas para o tratamento odontológico. Numa doença leve, mudanças mínimas no plano de tratamento, o plano de prevenção vai ser dado utilizando fluo tópico, né, higiene oral diária, educação para a saúde oral dos cuidadores, sempre planejar as intervenções antecipando o declínio cognitivo, então sempre trabalhar na prevenção, com procedimentos complexos, né, podem ser realizados e sempre que puder restabelecer a função desse paciente, função mastigatória, coloca a prótese ou não. Nesse início, sim, esse paciente está mastigando, esse paciente tem sim que ser reabilitado. Com o avançar, aí o foco vai ser no outro, né, numa doença moderada, severa, tem que ter redução do tempo na consulta, a rechamada a esse paciente, é um paciente que tem que ficar indo não só de 6 em 6 meses, diminui, né, o tempo entre uma consulta e outra, você vai eleger, vai preferir procedimentos mais rápidos, né, e simples, não vai fazer próteses novas, vai tentar readaptar a prótese que ele já tem, o seu foco ali, tanto nessa fase moderada ou severa, a odontologia vai atuar, a grande preocupação não vai ser estética, a grande preocupação vai ser minimizar focos de infecção. Então, a gente vai estar sempre atuando, prevenindo que não aconteçam focos de infecção odontológica, doenças nos tecidos moles, então o foco vai ser outro. E ainda falando, né, da disfagia, toda vez que a gente tem ali, né, um paciente disfágico, ele vai ficar com muito acúmulo de alimento na boca, e esse acúmulo, né, de alimento vai levar a um biofilme bacteriano, levando com que essas bactérias se acumulem, fazendo uma proliferação microbiana potente, aumentando o risco de aspiração, e isso vai comprometer as vias aéreas respiratórias. Então, mais uma vez, mostrando a importância da higiene oral, a importância de um bom estado de saúde geral, porque o que está acontecendo na boca não vai ficar apenas na boca. E como medidas, né, como que a gente pode ajudar na higiene e na hidratação desse paciente? Então, sempre orientar quanto à escovação, escovas sempre, né, com cerdas macias. Se o paciente não consegue cuspir, a gente não vai passar para ele colutório, né, a gente não vai passar enxaguantes bucais. Dependendo se esse paciente está numa unidade de terapia intensiva ou se ele está já em cuidados paliativos, dependendo do grau de comorbidade desse paciente, você vai ter que utilizar uma escova que tem já um orifício para sucção, então sempre aspirar, sempre aspirar. É importante a gente não deixar esse acúmulo de saliva na cavidade oral do paciente, porque isso você está deixando ali bactérias que podem levar à pneumonia nosocomial, isso é sacramentado já na literatura. A quantidade, né, do creme dental também a gente deve orientar, não precisa ser uma quantidade grande, é uma pequena quantidade, então tudo isso é importante, a orientação
viu? Dos cuidadores e dos familiares, para ajudar nessa boca seca, que vai traumatizar, que o paciente vai sentir desconforto, e às vezes ele não consegue comer, não porque ele está disfágico, mas é porque ele não tem saliva. Então, a importância da gente orientar, existem hoje no mercado géis, né, saliva artificial, que vão fazer uma lubrificação dessa mucosa. Então, é importante, né, passar em pequenas quantidades na mucosa, porque isso vai dar um alívio, vai levar um conforto para esse paciente. E é super importante criar vínculo, né, com esse cuidador, integrar esse cuidador à equipe de saúde. Então, sempre buscar se integrar, né, aos cuidadores, criar vínculo, buscar identificar os sinais de disfagia precocemente. Então, pacientes que apresentam uma voz molhada após as refeições, pacientes que ficam com uma sensação de alimento parado na garganta, pacientes com dificuldade para mastigar, paciente que está tossindo e engasgando frequentemente. É importante buscar esses sinais, encaminhar ao fonoaudiólogo, buscar trabalhar em equipe para levar ali um conforto e tentar minimizar riscos decorrentes, né, dessa disfagia. É sempre um desafio quando a gente vai traçar um plano de tratamento, né, para um paciente idoso, independente do nível em que ele esteja, se é um paciente idoso demenciado ou não, mas é um desafio muito grande buscar atrelar, né, e linkar as expectativas da família, as expectativas do profissional e também as expectativas e as reais necessidades do paciente. Depende de acolhimento, depende de vínculo, depende do estabelecimento de uma relação de confiança. Então, tudo isso é extremamente importante. O paciente idoso, ele requer um trabalho de formiguinha, né? Ele pode ser, sim, resistente a mudanças de hábitos, mas é importante a gente tentar conquistar esse paciente, quebrar essas barreiras de resistência. E isso a gente consegue com um papel de educação, um papel de formiguinha. E aí, isso é muito importante quando a gente faz uma anamnese minuciosa, um exame físico criterioso, a fim de a gente conseguir discutir em equipe multidisciplinar e buscar resolver as principais e as reais necessidades desse paciente idoso, né? Claro que sempre atrelando ali com a expectativa e com a real necessidade do paciente. Então, o vínculo é essencial, sempre que possível estabeleçam vínculos e avaliem cada caso do paciente de vocês individualmente. E é isso, eu agradeço imensamente a oportunidade, fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada. Oi, Lilian. Eu que agradeço, obrigada. Maravilhosa. Excelente palestra. Lilian, você está sem câmera? Eu estou com câmera aqui, vê se você me acha. Calma aí, eu estou aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo. Não, pelo menos eu não. Podemos abrir para um intervalinho para tirar as dúvidas? Eu quero Agora ver se eu sim. consigo. Vocês estão me vendo? Eu não estou. Sim. Ah, tá. Podemos abrir para a gente discutir um pouquinho? Podem, estou aqui. Lá no chat, no início da apresentação, pediram para repetir os nomes do antifúngico e antibacteriano para queilite angular. Ah, sim, para queilite angular é o Dactarin gel, é um antifúngico, Dactarin gel, e também o Perioxidin gel. Um tem uma ação antifúngica e o outro tem uma ação antimicrobiana. E aí a gente pede para o paciente misturar e colocar no ângulo da boca, dos dois lados, porque vai ajudar. Porque o acúmulo dessa saliva nessa região da comissura labial pode levar com que bactérias e fungos proliferem ali e ficam ali. O que fungo gosta, né? De local escondidinho, úmido e quente. E é justamente o que aquele tecido ali vai propiciar. Então, é importante. Quem não tem o Dactarin pode ser a nistatina. E aí, como a nistatina é aquosa, né, que ela é em suspensão, é só também manipular ela com peroxidin, vai ajudar. Obrigada a vocês por terem ficado, por terem
Gostado? Eu fico à disposição. Você está vendo Qual o chat? saliva artificial eu prefiro prescrever? A saliva artificial vai depender muito também das condições do paciente. Existem umas maravilhosas da Kim Hidrate, mas ela tem um preço um pouco salgado. Mas, hoje em dia, a gente tem laboratórios, né, que manipulam. Então, se você pedir para manipular a saliva artificial, fica muito mais barato para o paciente, né? Eles manipulam, assim, em litros, 1 a 2 litros, e ajuda bastante. O paciente compra um borrifadorzinho e fica borrifando. Então, é só pedir para manipular saliva artificial, que aí a farmácia manipula. Na UFRJ, eles fazem num preço muito barato. Tem um preço bem bacana, um exemplo. Mas qualquer farmácia de manipulação consegue manipular. E nos casos que fica caro, né, para o paciente comprar, porque é caro. O vidrinho é pequenininho na farmácia e é caro. Pessoal, só para reforçar aqui, tem um link com a lista para a lista de presença, tá? Não se esqueçam. O gel, não, eles não fazem em gel. Existe uma opção de um gel da Biostra, que é maravilhoso, mas que também é difícil de encontrar nas farmácias. A gente consegue comprar, às vezes os familiares compram pelo Mercado Livre, mas que também tem um precinho um pouco salgado. Uma opção, nesses casos, é uma adaptação que a gente faz, que é o KY Gel Íntimo, que a gente pede para o paciente ficar passando quando ele não consegue aderir muito bem à saliva artificial. Tem pacientes, ainda mais os pacientes disfágicos, que ele não consegue se adequar, aderir muito bem à saliva spray. E aí a gente pede para passar o gel, que é o KY, que é um gel íntimo. É uma opção mais barata e é o que a gente tem ali para ajudar e é de fácil acesso nas farmácias, de dar um conforto, somente para esse paciente dormir com a mucosa hidratada. É isso. Mais alguma dúvida que eu puder ajudar? Eu fico aqui à disposição. Foi ótimo estar com vocês essa tarde. Obrigada pelo convite. É uma opção barata, o KY, é isso. A gente vai tentando se adequar de acordo com a realidade, né, dos nossos pacientes. Então, isso é importante. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Posso mandar meu contato. Eu não gosto da vaselina, ela tem um nível de petrolato que não é legal, então eu não gosto da vaselina. Até para hidratação do lábio, eu não gosto. Eu prefiro o Bepantol. Sabe aquele Bepantol para assadura? Bepantol que usa para neném. Eu prefiro, é barato e tem uma ação maravilhosa para hidratação labial. Obrigada a vocês que gostaram. Paciente jovem com quelite angular, qual seria a causa? Pode investigar se não tem anemia. Anemias ferroprivas, né, anemias de base de ferro, também é um fator para quelite angular. Então, se é um paciente jovem, ou um paciente que não seja tão idoso, que está tendo ali quelite, né, angular, em comissura, tem que avaliar a anemia. Obrigada, Cássia, Lívia. O chat está bombando. Obrigada. Muito obrigada, Tereza. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Ana. Eu fico à disposição para o próximo. A Viana manda. Não tem indicação do paciente diabético
contra a questão, né, contra o uso da nistatina. Ah, Vivi! Ah, que coisa boa! Obrigada. Muito obrigada. Eu peço só perdão pela tosse. Tentei não tossir. Não estava nem respirando para não tossir. Mas não tem jeito. A gripe. Posso sim, posso passar as prescrições para Fabiana, ela compartilha com vocês. Obrigada, Vivi. Também foi uma alegria te rever aqui. Encanta. Obrigada, Marcela.